Glória a Deus, aleluia. Convido os irmãos a ver a Bíblia em Romanos 13, os versículos 1 em diante, até o 4. Hoje vamos falar de autoridade concedida por Deus. Na minha versão, que é do aramaico, diz assim: respeito à lei e às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Até aqui, vem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Então, assim, o que nós temos hoje falar, não quero me estender muito por causa da minha saúde, que estou me recuperando. Então, assim, toda autoridade, ela é concedida a nós por Deus. As autoridades civis, autoridades militares, autoridades eclesiásticas. Então, o que eu quero colocar para a igreja é que dentro das igrejas, muitas vezes os líderes não são levados a sério, porque eles não... Então, o que nós temos que ter temor e respeito a Deus, porque não existe uma autoridade que não é concedida a não ser por Deus. Porque lá em Atos dos Apóstolos, se nós vemos lá no 13:2, quando o Espírito Santo fala para a igreja: separem-me Barnabé e Saulo para a missão que eu os tenho mandado, vou mandar eles. E o que a igreja era? Ali tinha profetas e mestres, estavam todos orando, jejuando, e o Espírito Santo pediu que separassem Barnabé e Saulo para levar a palavra. E eles, jejuando, orando, concordaram e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os abençoaram como igreja. Então eu quero deixar claro que não é assim de uma hora para outra que nós vamos ser pastores, vamos ser obreiros. Tudo há uma separação pelo Espírito Santo, com testemunhas espirituais e testemunhas presenciais, as carnais. Tanto é que geralmente as consagrações são feitas em convenção, onde tem milhares de pessoas com testemunha, e lá é anotado no livro. O nosso nome é anotado no livro para que quando forem pesquisar, lá se encontra, que nem eu não estou lá no livro, meu nome está lá. Foi consagrado pastor, foi separado, consagrado, então lá está o meu nome, o da pastora também. Então, assim, quando alguém está dentro da igreja, ele tem que respeitar a autoridade que ali está representando ao nosso Senhor. E ser pastor não quer dizer que a gente é mais do que os outros, mas nós temos uma autoridade concedida por Deus. Deus separou, Deus consagrou, e se Ele confiou a nós para estarmos à frente desse trabalho, vamos respeitar os pastores, vamos respeitar as pastoras, os missionários, os obreiros, porque dentro da igreja não existe uma igreja perfeita.
Se as pessoas estão procurando uma igreja perfeita, elas estão no caminho errado. A igreja é o local de salvação, é a igreja de arrependimento, é o que nós temos que pregar, o evangelho do arrependimento e da salvação. Porque as pessoas só incomodam aqueles que estão vivos, e Jesus está vivo. Porque Ele está vivo, muitas pessoas que estão nesse mundo se incomodam porque Ele vive, Ele não está morto, o sepulcro está vazio. Ele mesmo disse: daqui a 3 dias eu estarei convosco. E a palavra é bem clara: não chegou a apodrecer a sua carne. Ele simplesmente deu a sua vida por nós, Ele resgatou a sua vida. Quando Ele resgatou a sua vida, nos resgatou. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós morremos para a carne, morremos para o mundo e nascemos, somos novas criaturas. Dentro das igrejas, vamos respeitar as autoridades, vamos respeitar os pastores, vamos respeitar as pastoras, os missionários, os líderes que estão ali, líderes do jovem, líderes que estão ali separados, consagrados. Porque todos nós que recebemos autoridade, nós seremos cobrados. Primeiramente Deus nos cobra, porque o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, Ele disse: eu estou indo ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu deixo com vocês o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos a oportunidade de chamar Ele para fazer morada e nos abençoar. Agora, aquele que conhece a palavra e transgride ela e se afasta, ele está cometendo pecado contra o Espírito Santo. Tu não está pecando contra o pastor, contra a pastora. Eu não vou mais na igreja, não quero mais saber do pastor, da pastora. Ei, não deixa de congregar. Eu acho tão bacana que nem a minha sogra está aqui presente. Ela se desloca de longe, com toda a dificuldade, mas ela vem. Isso agrada o coração de Deus. Então, assim, muitas pessoas se afastam de Deus e dizem: eu não vou ir mais, que o mesmo Deus que está lá na igreja está aqui. Com certeza que está, mas as bênçãos estão aqui. Então, assim, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos honra, porque nós estamos dando honra a Ele. Note que quando chega um pastor, vai numa igreja, pastor ou pastora, missionário, eles dão honra porque aquele é de honra. Eles convidam. Muitas vezes a gente diz: não, muito obrigado, eu quero ficar sentado junto com o povo aqui, mas tem sempre o seu lugar. Então nós temos que honrar as autoridades que estão aí fora, as civis, a militar. Nós temos que também nos sujeitar a elas, porque elas foram instituídas por Deus. Então nós temos que respeitar. Quando passa na rua uma autoridade, nós temos que respeitar elas. Mas eu só tenho que respeitar as autoridades eclesiásticas. Não, nós temos que respeitar todas. Notaram que ali o Senhor instituiu todas elas sob juramento. E quando nós somos consagrados, nós prestamos juramento a Deus de ser leal, ser fiel, de servir a Deus sobre todas as coisas, de ser fiel, de amar o próximo, de fazer o bem sem acepção. E note que quando temos autoridade, as ocupações são maiores, o serviço é maior, mas o Senhor se agrada daquele que trabalha, daquele que busca. Porque lá em Lucas 10, 12, a seara é grande e poucos são os obreiros. Poucos. Assim como Mateus 22, 14, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nós temos chamados, mas poucos vão ser escolhidos para levar a palavra. Então, assim, nós temos que ter em nossa mente, até lá em Lucas 9, 62, fala assim: aquele que se diz está pronto para a obra, mas olha para trás visando os seus bens materiais, ele é mentiroso e não está preparado para a obra do Senhor. Nós temos que ter em mente também que o julgamento do Senhor, ele é para todos.
em 1 Pedro 4,17, chegou a hora do julgamento, e começa pela casa de Deus, ou seja, no altar, depois vai para a igreja, seguindo para o povo. Ninguém escapará ao julgamento do Senhor. Começa aqui no altar, na igreja, e depois se espalha para o povo. Então ninguém vai se escapar do julgamento de Deus, seja ele eclesiástico, seja ele crente, seja ele o que for, todos nós vamos prestar conta ao Senhor. Então nós não temos que temer a Deus, ter medo de Deus, nós temos que temer, nós temos que amar e respeitar ao Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Nós temos que ser grato pela família que temos. Eu sou grato, sou pai, sou avô, tio, e isso é privilégio. Então quando nós temos a nossa esposa, e ela pode nos acompanhar, que nem a minha esposa agora, se Deus quiser, dia 7, vamos fazer 47 anos de casado. Nossos filhos têm 45, outro 44. Nosso neto, nosso bebê lá está com 26, né, pastor? 26, ficou com nós até os 23 ou 24, né? Não, 22. Ficou até os 22, aí casou. Então isso é privilégio. Nós amamos os nossos filhos. Muitas vezes pode não se expressar muito bem, mas qual é o pai que não ama o seu filho? Tanto é que aquela parábola do filho pródigo, ali o Senhor está se referindo a ele, a Deus. Mas só que quem se afasta é o filho. Mas a casa vai estar sempre pronta, com a porta aberta, esperando para o arrependimento. Então, quando nós se afastamos do Senhor, o Senhor nos espera. Mas quando nos arrependemos, e a volta do Senhor está aí, então nós temos que nos preparar o mais rápido possível, respeitando as autoridades, fazendo o que é certo, porque se nós vivemos numa sociedade e vivemos certo, respeitando, trabalhando honestamente, as autoridades não vão nos perseguir. Se nós passarmos pelas autoridades nas ruas, elas já conhecem quando somos do bem ou quando somos do mal. Então não temos que ter medo de autoridade, e sim respeitá-las, tanto as civis como as militares, que muito dessas autoridades civis e militares saem de casa e muitas delas não voltam, porque estão lá dando a vida para servir ao povo. Assim somos nós que estamos à frente desse trabalho, como pastores. Se vocês notarem, muitos pastores em cima do altar, o Senhor arrebata eles e leva. Daí fica a família. Por isso que nós temos que combater um bom combate, para que quando o Senhor nos chamar, deixar a família ciente de que ela tem que continuar a obra do Senhor. A hora que o Senhor me levar, espero ter combatido um bom combate, que Ele me leve em santidade, e que a minha família mantenha essa santidade, porque o Senhor quer honra a Ele, o Senhor quer louvor a Ele, o Senhor quer adoração a Ele, e não é difícil. Para isso, nós temos, quando terminamos o dia, agradecer pelo aquele dia, quando amanhecemos, ser grato pelaquela noite que Ele nos guardou, porque o inimigo está aí para ceifar. Então quando o Senhor nos chamar, porque Pedro andava 3 anos com o Senhor, e ele chegou para Pedro: Pedro, esta noite o inimigo pediu para te ceifar, e eu intercedi junto ao Pai. Pedro, te converte a ti e a teus irmãos, porque eu vou subir ao Pai. 3 anos andando com ele. E Jesus abandonou? Não. Ele disse: tu serás a pedra, tu vais levar o nome. Então, se nós percebermos, todas as autoridades, Pedro, Paulo, todos eles sofreram, mas eles dizem assim: tudo que eu estou sofrendo é pouco. Então nós temos que viver uma vida em santidade, nós devemos viver para o Senhor e estar alegre, porque se nós estamos vivendo um deserto, é permissão de Deus.
Então nós temos que dizer: Senhor, se eu estou vivendo esse deserto, é permissão sua, mas também eu sei que desse deserto o Senhor vai me tirar. Crê. Tudo é possível que crê. Está lá em Marcos 9:23. E o Senhor acrescenta, Ele diz: a minha graça te basta. Está lá em Coríntios 12:9. Então nós temos que ser dignos daquela amanhecer, agradecer pela noite, pelo novo dia, consagrar e entregar tudo ao Senhor, porque quando nós entregamos tudo ao Senhor, é Ele quem está no comando, é Ele quem está, nem dizia o pastor Marco, é Deus no negócio. Às vezes as pessoas estão procurando ver o erro dos outros, mas não olham para os seus. Eu lembro que eu vi um testemunho de um pastor, né, e ele dizendo, o filho reclamando de tudo, lá na igreja aquela irmã está assim, aquele irmão está falando isso, aquela irmã está falando aquilo lá, aquele irmão está falando aquilo. Ele disse: filho, pega esse copo d'água e faz a volta na igreja umas 5 vezes, mas não deixa cair uma gota desse copo d'água aqui. Depois das 5 voltas, tu vem aqui na minha frente e fala comigo. E ele foi preocupado em não cair uma gota d'água daquele copo ali. Fez as 5 voltas, quando chegou na frente do pai, daí fiz as 5 voltas, pai. Tá? Caiu alguma gota d'água? Não. E tu viu algum daqueles irmãos falando, Pedro, não deu tempo. Eu me preocupei só com a água. Então vamos nos preocupar com a nossa salvação. Vamos nos preocupar em fazer o melhor para o Senhor. Porque o Senhor, Ele só vai nos conceder a sua bênção. Aleluia. Porque o Senhor, Ele só vai nos conceder a sua bênção quando nós nos humilharmos, que nós temos que nos humilhar. Lembre que quando o rei Davi, ele foi chamado para enfrentar o gigante, ele veio, a primeira coisa que ele fez foi lá no riacho, pegou a se abaixou para pegar as pedrinhas. Então ele ali não se abaixar, ele estava se humilhando ao Senhor. E quando ele chegou de frente ao gigante, o que ele falou? O que tu pensa que tu és? Para enfrentar o Deus dos exércitos, quem tu pensa que és? Ali ele exaltou o Senhor, e o Senhor concedeu vitória a ele, para que o nome de Jesus fosse exaltado. Quando Elias estava lá, escondidinho, o Senhor veio para ele e disse assim: ei, vá lá, consagre Eliseu profeta no teu lugar, mas antes consagra 2 reis primeiro. E ele foi, consagrou os reis, e quando chegou Eliseu, jogou a capa, e Eliseu teve que se abaixar. Não se abaixar, estava se humilhando diante do Senhor. Ele disse assim: ei, deixa eu ir lá, vou amolar esses bichos aqui, vou dar a comida para os servos, e vou lá dar um beijo, um abraço dos meus pais, eu estou te seguindo. Não demora, tu sabe o que eu fiz. Então note que todos esses tiveram que se humilhar, que quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele nos exalta. Quando alguém nos humilha, o Senhor nos exalta. Ei, se alguém te chamar na rua, lá vai passando, glória a Deus, aleluia, seja grato. Obrigado, Senhor. Eu sou um glória a Deus, aleluia mesmo. Mas não cuida da vida dos outros, procura cuidar da tua. Que no momento que a gente cuida da nossa, o Senhor está nos protegendo. Quando estamos cuidando da vida dos outros, o Senhor se afasta. Daí o inimigo entra com tudo e faz a festa. Aleluia. Em Hebreus 1:3, o Senhor fala sobre o caráter, né? Temos que ter o caráter de Cristo impresso em nossa vida. Cristo é o próprio caráter de Deus, luz, vida eterna. Então nós temos que ter Cristo impresso em nós temos que ser exemplo, temos que representar Cristo.
Porque o Senhor Jesus falou: aquele que não viver por mim, que não sofrer por mim, esse não está sendo meu discípulo, esse está sendo fingido. Porque muitos no dia que chegar lá em cima vão dizer: Senhor, eu fiz tudo isso e se afasta de mim. E tem pessoas que acham: eu fiz tantas coisas boas, fiz isso, fiz aquilo, eu sou bom. Ninguém é bom. Lembre que quando o rapaz chegou assim, mas o Senhor é bom. Esse bom é o Pai que está no céu. O próprio Jesus falou: bom é o Pai que está no céu. E em 2 Crônicas, se nós orarmos ali, o Senhor Deus fala: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, então ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nós temos a terra do Senhor, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. É através da humilhação. O que é humilhação? É nos ajoelhar. Se nós podemos nos ajoelhar, o Senhor aceita a oração de joelho. Quem está de joelho para o Senhor fica de pé diante do mundo. Aleluia. Isaías 55 a gente pode ver. Nós temos que buscar o Senhor quando Ele está aqui, porque o Senhor vai buscar a igreja. Mas eu morri, não estou mais nem aí. Vai cobrar de quem? A palavra fala. A palavra fala. Primeiro vai ser os mortos que vão ser chamados. E ele pensou: eu morri, agora ninguém vai me procurar mais, vai dar porra. Não. Os primeiros vão ser chamados, vão ser os mortos para serem julgados. Depois os vivos. E o Senhor vai buscar a sua igreja. E quando o Espírito Santo subir, daí sim, as pessoas estão sofrendo por uma dor de cabeça, uma dor de dente. Imagina quando o Espírito Santo não estiver mais aqui. Vamos aproveitar e vamos buscar Ele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Marcos 6,33 é bem claro ali no versículo: buscai o reino e a justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino e a justiça, o Senhor nos acrescenta mais. Amém? Glória a Deus, aleluia. Romanos 13, ali no 1 e o 2: todos devem sujeitar-se às autoridades constituídas por lei. Todos que existem foram ordenadas sob o juramento por Deus. Assim como em Lucas 10, 19, para os eclesiásticos: eu vos tenho dado autoridade, e ninguém vos fará mal algum. É o Senhor falando. O que prometeu é digno da promessa. Então, Ele nos dá autoridade e diz que nada vai nos fazer mal. Mas para que nada nos faça mal, nós temos que ser obedientes. Quando nós entramos numa firma para trabalhar, nós temos que respeitar o nosso chefe. Se ele está ali para ser chefe, ele é chefe. Nós entramos como empregado, vamos obedecer. Eu trabalhava com o caminhão, viajava, eu estava na rua, mas eu sei que lá aquele patrão está pagando o meu salário. Então eu não posso estar mexendo na carga, não posso estar fazendo nada errado, porque eu tenho que levar o dinheiro para a minha família. Então seja honrado para o teu trabalho, para que Deus te honre no pouco e no muito. Aleluia. A pastora pediu para se aposentar, para ajudar a mim na igreja. Ela custou um bom tempo, mas depois se acostumou. Mas só que se acostumou a me acompanhar na obra do ID. Só que em casa trabalha, não para. Ô mulherzinha que gosta de trabalhar. Quando vê 2, 3 horas da manhã, está lá, arrumando a casa, preocupada. Isso edifica. O Senhor gosta de quem trabalha. Amém? Sabe, igreja, eu, antes de conhecer Deus, eu era revoltado. E tinha uma grande revolta comigo. Mas que nem a pastora sempre fala, né? Deus é tão bom que muitas vezes eu estou ali quase nos pés da goiaba. Aí o Senhor me
dá mais uma chance de novo. Lá para os pés da goiaba de novo. O Senhor me ajuda de novo. E assim vai indo. Esses dias eu cheguei lá na enfermeira e disse para ela: avisa o doutor ali que eu já estou nos pés da potranca. É certo? Está nos pés da potranca? Estou. Eu estava ruim. Mas fui ali, mostrei os exames médicos. Olha, tá bom. Continua se cuidando. Então, nós temos um médico que o Senhor nos concedeu. Vamos lá. E vamos também buscar o Senhor, o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. E nós temos o nosso cirurgião, que é o Espírito Santo. Vamos buscar a Ele, vamos ser gratos. Amém, igreja? Amém. Bom, igreja, eu não vou me aprofundar muito. O que eu quero passar para a igreja é que a autoridade não existe nenhuma que não seja constituída por Deus. E não devemos temer a autoridade. Devemos sim respeitá-las. Quando estivermos na rua, passar por ela, elas vão ver quando a frente é do bem. Elas não vão atacar quem é do bem. Se você chegar e pedir uma informação, ela vai te dar, ela vai ser atenciosa. Quando chegar, uma coisa que eu peço para a igreja, é que quando chegar nos órgãos públicos, nos hospitais, sejam respeitosos com eles. As pessoas estão ali dando o melhor de si, estão nervosas, porque chegam as pessoas xingando e dizendo: eu estou pagando. Mas que isso? Respeite quem está do outro lado trabalhando. Estão sobrecarregados, técnicos, enfermeiros, médicos, que estão na recepção, que estão na portaria. Então as pessoas acham que aquelas autoridades que estão ali é porque estão sendo pagos pelo meu salário. Para de estar viajando, uma maionese estragada aí. As pessoas estão ali para ser respeitadas. Se nós chegarmos com respeito diante das pessoas, elas vão nos receber com respeito. Tem que ter paciência. É isso que nós cristãos temos que ter. Nós temos que ser exemplo. Não que a gente é melhor, mas Jesus está nos cobrando, o Espírito Santo está do nosso lado. Amém, igreja? Bom, então o que eu quero deixar é isso aí, né? E reforçar aqui em 1 Pedro 4,17, chegou a hora do julgamento, e começa pela casa de Deus, ou seja, no altar, depois dentro da igreja, seguindo para o povo. Vamos levar a sério. Tem muitas pessoas aí brincando de ser crente, e com Deus não se brinca. Aqueles que se brincam saem queimados. Glória a Deus, aleluia. Então, eu quero deixar esta palavra com os irmãos, e que os irmãos reflitam, que venham pensar mais, que venham, que nem diz o louvor, orar mais, jejuar mais, e que os filhos honrem os pais, que os pais honrem os filhos, porque quando o pai veio, ele veio primeiro, o filho veio depois. Então honre. Mas o meu pai, ele tem esses vícios, tem aquilo, o outro. Ore. Se você aceitou a Cristo, ore para que seu pai se converta, para que sua mãe, o pai, faça a mesma coisa pelos filhos. Aleluia. Pastora, então deixe essa palavra no nome de Jesus Cristo, e que venham refletir. A autoridade é para ser respeitada, sejam elas civil, militar, e principalmente também dentro das igrejas, as autoridades eclesiásticas. Glória a Deus.